Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar hoje, vamos falar da aula 6, um resuminho da aula 6, onde a gente vai continuar sobre substâncias carboniladas 2 e vai ver o finalzinho dela. Essa aula foi dividida em três partes, então a gente viu a primeira parte na aula 4, a segunda na aula 5, e agora a parte 3, que é menorzinha, é menos densa, tem menos conteúdo, mas também não é tão tranquilinha, então são uns conceitos um pouquinho diferentes, que a gente também vai resgatar alguns de orgânica 1, beleza? Então vamos lá. Então, para começar aqui, né, deixa eu fechar essa apresentação de slides. Então, vamos continuar sobre substâncias carboniladas da classe 2. Esse é o resuminho da aula 6 e a parte 3, tudo bem? Então, vamos lá. A bibliografia continua sendo a da Paula Bruce, né? As imagens que eu tiro sempre é da Paula Bruce, porque a professora segue a sequência didática do livro dela. E uma coisa importante, eu acho que vai ajudar vocês, no final desse capítulo, que fala sobre todos os assuntos das substâncias carboniladas 2, no final do capítulo do livro da Paula Bruce, tem um resuminho com as sínteses de todo o capítulo. Então, eu acho que vai ser ótimo para vocês usarem para estudar para a prova, né? Lá tem exemplos bem sintetizados, bem resumidinhos para vocês virem para a prova. Então, peguem essa dica que é muito boa, certo? Vamos lá, vamos falar sobre o conteúdo da aula. Primeiro, estereoquímica das reações de adição nucleofílica. Para quem não lembra, estereoquímica é um assunto que foi visto em Orgânica 1, com a professora Elisângela, e é um estudo que trata sobre a forma das moléculas, né, das moléculas orgânicas. Então, como que a gente vai ver? Como a gente está falando de reação de adição nucleofílica por causa dos aldeídos e cetonas, essa é a página, inclusive, que eu destaquei aqui, porque está bem legal a explicação da Paula Bruce, é a página 177, que conta isso daqui. Então, a gente vai ver a estereoquímica das reações para entender essa adição nucleofílica. O que a gente tem que lembrar primeiro? O que é quiralidade? Então, para quem não lembra, quiralidade, né? É importante. Quiralidade. Quiralidade. Quiralidade é uma característica que a gente tem nas substâncias orgânicas, onde o carbono de uma molécula está ligado a quatro átomos diferentes dele. Então, aqui a gente tem um exemplo de carbono carbonílico proquiral. Por que é um carbono carbonílico proquiral? Carbonílico, porque é o carbono da carbonila, que a gente tem aqui, certo? Proquiral significa que é porque ele vai favorecer a quiralidade, ele vai formar um carbono quiral. Então, aqui a gente tem um exemplo de ataque nucleofílico, certo? Onde a gente tem o nucleófilo aqui. Ele vai fazer o ataque a este carbono. Reparem, o carbono está ligado a uma substância X e uma substância Y. E aí ao oxigênio. Então, são três átomos diferentes. Quando vai fazer o ataque nucleofílico, vai ter a adição desse nucleófilo aqui. Então, a gente vai ter o quê? Ó? A adição dele aqui. Então, a gente vai ter a substância, o átomo X, o átomo Y, o átomo Z e a hidroxila, né? Porque como tem o hidrogênio aqui, a gente vai protonar essa hidroxila para poder fazer esse ataque. Então, a gente tem o quê? Um carbono que está ligado a quatro átomos diferentes dele. Isso é um carbono quiral. Então, esse é o conceito de quiralidade, para quem não lembra, tá? Isso é o carbono quiral. Um carbono quiral, ele gera pares de enantiômeros. Quem não lembra, em estereoquímica, a gente estuda destereoisômeros e os enantiômeros. Relembrando o que são enantiômeros aqui. Os enantiômeros são imagens especulares não sobreponíveis. Bonitinho esse jeito de falar. Basicamente, é o quê? São imagens em que a gente não consegue especular, ou seja, a ideia de espelho, a gente não consegue espelhar a imagem um do outro. A gente consegue espelhar a imagem um do outro, mas não consegue sobrepor. Para explicar isso melhor, né? Eu vou mostrar minha carinha para vocês aqui de novo, né? Abre o vídeo. Aí eu vou explicar melhor assim. Para lembrar o que é estereoquímica e o que são enantiômero e um carbono quiral, esse é um exemplo de carbono quiral. Essas bolinhas minhas, sempre, eles vêm já no negocinho, já vem a explicação de cada cor de bolinha é um átomo. Então, o preto é sempre o carbono. Tanto que vocês podem ver que ele tem espaço certinho para fazer conexão aqui, só 4 ligações. Aí tá, nós temos o carbono aqui, ó, reparem, ele tá ligado a 4 átomos diferentes, cada um de uma cor, certo? Esse é um carbono quiral. O que é um enantiômero? Enantiômero é uma molécula que é igual a ele. É um que a gente chama de isômero, certo? Porque ele tem a mesma quantidade de átomos, os mesmos átomos, na mesma quantidade e na mesma proporção. Então, é um isômero. Só que o que classifica ele como enantiômero? Prestem atenção. Tem os mesmos átomos praticamente ligados quase da mesma forma. Se eu virar esse daqui aqui, ó,
Vocês, deixa eu segurar de uma forma que eu acho que dá para ver melhor as cores. Vocês conseguem enxergar que eu estou espelhando? É como se eu tivesse colocado um espelho aqui entre essas duas moléculas. Se eu tivesse colocado um espelho na frente dessa molécula e ela estivesse refletindo. A gente não tem essa imagem espelhada quando olha no espelho, ó. Essa é a imagem espelhada um do outro, ó. Certinho. Amarelo com amarelo, vermelho e o azul no fundo. Isso é a classificação de enantiômero. O que quer dizer que eles não são sobreponíveis? Se eu tentar colocar essas moléculas umas sobre as outras, tá vendo que elas não conseguem se sobrepor? Nem que eu gire ela, ó. Quando eu tento alinhar o carbono, o átomo azul com o outro azul, fica certo, mas olha o amarelo e vermelho, não fica igual. Aí eu vou tentar ajustar o vermelho, ajustei o vermelho, olha os outros como é que ficam. Então eu nunca consigo sobrepor uma imagem à outra, eles nunca vão, quando eu sobrepor é ficar no mesmo formatinho, ó, eles nunca vão se sobrepor, deixa eu ver se assim dá para ver também. Eles nunca vão se sobrepor um ao outro, isso não tem essa possibilidade. Mas eles são a imagem especular, eles são o espelho um do outro. Então, de frente você consegue ver o espelho do outro, mas você não consegue sobrepor. Isso são enantiômeros, certo? Agora vamos voltar lá para o slide. Então, voltando aqui, a gente relembrou o que é quiralidade, certo? E o que são enantiômeros. Então, aqui a gente tem um exemplo de enantiômero. Por que é legal? Por que a gente está revendo esse conceito agora? Porque o enantiômero, se a gente for pensar nos compostos carbonílicos, a gente também vai ter, se a gente tiver grupos que estão ligados a eles diferentes. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, formou um enantiômero, né? Por causa do ataque nucleofílico. E aí, o que a gente vai lembrar? De como vai ser esse ataque. Olhem essa molécula aqui de exemplo, certo? Que é uma acetona. Reparem que ela está ligada com um carbono, ela tem um carbono secundário ligado dos carbonos aqui bonitinho. Essa acetona, ela está no mesmo plano, ela é trigonal planar. Trigonal planar é uma ideia em que a gente tem aqui, ó. Vou mostrar já para vocês. Ela está trigonal planar, ou seja, ela está no mesmo plano do que a gente visualiza. Deixa eu mostrar novamente. Esse é o mesmo plano que a gente visualiza, ó. Aqui é o oxigênio, da dupla ligação que ele faz com o carbono. Estão vendo que está em linha reta os carbonos que estão alinhados ali, ó? Eu estava ligada a um carbono secundário e tinha mais um aqui. Então, ó, se eu virar de frente, ó, eles estão todos no mesmo plano, na mesma linha, certo? Ó, no mesmo plano. Planos diferentes que a gente fala, quando a gente fala a imagem está sobre o plano, é à frente e atrás do plano que é atrás. Então, a gente tem que lembrar de faces. É isso que a gente vai ver ali. Face Re e face Si, certo? Deixa eu mostrar aqui novamente. A face Re, né, ela... Deixa eu ver se você comenta. Aí. A face Re, ela é essa face frontal, então ela está à frente do plano. Então, ó, eu tenho aqui o meu plano, ela está à frente do plano, certo? À frente do que você enxerga. Então, a gente tem o plano do computador, que é essa linha reta, e à frente dele, se a gente fosse pensar em eixo, seria o eixo Z, o eixo... seria poderia ser o eixo X, dependendo da posição, mas vamos pensar que é o Z. Então, tá à frente do plano, é a face Re. Atrás do plano, a face Si. Então, se eu for promover um ataque nucleofílico, você vai ter que lembrar por onde ele vai entrar. Então, vai que o ataque vem, ele pode vir no mesmo plano aqui, só que vai haver um certo impedimento por causa desses carbonos, né? Vai haver uma certa repulsão. Então, ele pode vir tanto pela frente quanto por trás. Então, ele vai usar o seu ataque vir pela frente, vai ser na face Re. Vir por trás vai ser na face Si. O que isso vai mudar? O nome da molécula. Então, a gente vai indicar isso porque o enantiômero vai ficar diferente. Dependendo do qual plano ele ataca, o enantiômero vai ser diferente. E aí vocês têm que lembrar dessas posições para poder usar na hora da nomenclatura, certo? Aí lembre-se sempre disso, o que está à frente do plano, o que está atrás do plano, o que está no plano. Então, o que está à frente do plano, eu posso tomar isso como à frente, se eu quiser, ou esse lado, não importa. O que está à frente do plano, atrás do plano, o que está no plano, essa linha reta aqui, tá? Isso vai fomentar essa ideia que a gente vê aqui, ó, dos ataques. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu só tirar minha carinha, que agora que eu já expliquei, acho que não precisa mais. Então, isso vai fomentar essa ideia que a gente tem aqui, ó. Aquela acetona, a face Re está voltada para o observador. Então, a face Re é o que está à frente. Opa! A face Re é o que está à frente, né? Vamos supor que isso aqui é a frente, isso aqui é a parte de trás. Então, essa é a face Re, essa é a face Si.
Então, ó, a face rei está voltada para o observador, está à frente, então é voltada para você, por isso que está à frente do plano que a gente fala. Se o aqui está um exemplo de redução, né? A gente tem aqui um hidreto, ó. Toda vez que vocês verem um H negativo, assim, é um hidreto. Então, é uma redução. Se o hidreto ataca pela face rei, pela frente, né? Olha por onde o hidrogênio vai entrar. Ele vai ficar aqui, ó. E a nomenclatura vai ser S. S. Mas esse S é do Si e do Rê, vocês vão ter que lembrar da que a gente usa aquela nomenclatura em orgânica 1, dos nomes do... Deixa eu lembrar o nome deles. Ih, como é que é? Eu anotei. Não anotei aqui. Mas é a nomenclatura de 3 pessoas, eu acabei esquecendo de anotar. Que tem essa regra de classificar. Lembra que a gente ia até contando, ah, esse está para frente do plano, para trás do plano, então esse é a prioridade, esse é o 1, é o 2, a gente vai lembrar um pouquinho disso. E aí, quando ele ataca pela face Rê, o carbono vai entrar por aqui, o nome que a gente vai dar vai ser S. Então, vai ser o S2-butanol. Se ele atacar pela face Si, depois vai ter a protonação, né, do oxigênio, que é o que está escrito aqui embaixo, a gente vai ter o R, a nomenclatura R. Porque quando ele ataca, vocês vão ter que lembrar, ele vai atacar por ali, vai entrar por ali, ele vai modificar um pouquinho a posição na molécula, e aí por isso que vai ficar as letras diferentes. Então, se atacar pela face Rê, a nomenclatura é S. Se atacar pela face Si, a nomenclatura é R, beleza? Então, é isso que é importante lembrar. O ataque nucleofílico vai ter o lado que ele vai atacar, e aí a nomenclatura da molécula vai mudar. Agora a gente vai falar da adição nucleofílica, aldeído cetonas, alfa e beta insaturadas. Esse tema não é difícil, só é diferente mesmo. A gente vai continuar com a ideia das aldeídos cetonas, que é o que a gente observa aqui, a nossa carbonila, só que porque alfa, beta insaturados? Quer dizer que nessa carbonila, a gente vai ter mais carbonos ligados, óbvio. E aí, alfa, beta, por quê? Um dos carbonos ligados a ele pode ter uma insaturação, que é uma dupla ligação, certo? Ou uma tripla ligação, mas como a gente está falando, é dupla ligação. Olhem, observem aqui. Esse é o carbono alfa, é o primeiro carbono ligado ao carbono da carbonila, e o carbono na sequência dela, né, na sequência do carbono alfa, é o carbono beta. Então, a gente tem aqui, ó, o exemplo da carbonila e a dupla ligação entre o carbono alfa e o beta. Essa ligação, ela vai proporcionar, dependendo de onde ela vai estar, ela vai favorecer o ataque nucleofílico ou não. Por quê? Se a gente tem uma dupla ligação aqui, o que a gente tem? Lembrando de dupla ligação, a deslocalização eletrônica. Deslocalização eletrônica vai ter movimento de elétrons, logo, ressonância. Então, essa carga extra que a dupla ligação tem, ela pode se locomover na molécula, ela pode vir aqui para o carbono, né, ficar os pares de elétrons livres aqui, e depois vir para formar a dupla ligação deste lado, certo? Que é o que está representado aqui, a setinha. A dupla ligação vem para cá. E por quê? Se ela estiver nessa posição, vocês concordam que no momento em que a gente desprotonar ou que a gente tiver essa dupla ligação da carbonila desfeita, esse carboníqueo, ele vai estar bem positivo. Então, o ataque nucleofílico vai ser favorecido aqui, e esse será o sítio eletrofílico que a gente chama. Porque o nucleófilo vai ver essa carga positiva e se sentir atraída por ela. E aí ele vai fazer o ataque justamente aqui. Mas se a gente tiver a ressonância e essa carga da dupla ligação vir para essa dupla ligação com carbono carbonílico, a gente tem esse híbrido de ressonância aqui mostrando, ó, a dupla veio daqui para cá, e aqui continuou a ligação simples. Então, aqui está bem negativo, não é tão atrativo. Já essa carga que estava aqui, na hora que ela saiu, formou o carbocátion. Então, isso daqui foi um sítio eletrofílico, carga positiva, logo atrai o nucleófilo. Então, o que quer dizer essa adição nucleofílica aldeídos e cetonas alfa-beta insaturados? Que você tem duas possibilidades de ataque. Tandã! Agora não é só mais na carbonila. Então lembrem disso. Aqui, toda vez que vocês observarem que tem mais de uma insaturação na molécula, há mais de uma possibilidade de ataque de sítio nucleofílico, sítio eletrofílico para ataque nucleofílico, certo? E aí a gente tem essas duas possibilidades, a gente também tem um nome para cada possibilidade. Possibilidade 1, adição direta. É quando a molécula está no estado normal, que é o estado dela mais estável, que é esse daqui, o mais comum, né? A gente tem essa ressonância dessa dupla ligação aqui para o oxigênio, certo? Que é o que mostra aqui do lado. Fazendo isso, o nucleófilo vai se sentir atraído por fazer o ataque aonde? No carbono carbonílico. Porque se essa carga da dupla ligação se movimentar para cá, o oxigênio fica negativo e aqui fica bem mais eletropositivo. Aí logo o nucleófilo é favorecido para o ataque aqui.
Então, ele vai fazer o ataque aqui, vai se adicionar neste carbono, depois a gente vai protonar o oxigênio e pronto, a gente teve a adição no carbono carbonílico. Essa é a adição direta, porque não modificou nada na molécula, não teve ressonância. Já de inverso, a gente tem a adição conjugada. Quando o quê? Quando houve uma ressonância dessa carga, dessa dupla ligação, ela se movimentou, que nem a gente exemplifica aqui, ó. O nucleófilo preferiu entrar no carbono beta, insaturada, a dupla ligação logo se desfez, a carga dela foi para o carbono, aqui, ó, formou um par de elétrons livres. Esse par de elétrons livres vai fazer a ressonância, vai formar a dupla ligação aqui e vai forçar a abertura da dupla ligação com o oxigênio, que é o que está mostrado nessa figura. Logo, a gente vai ter essa estrutura também. Então, essas duas são formas de ressonância da molécula, dependendo de como o ataque nucleofílico vai ser. A gente adiciona ácido para protonar o oxigênio, né? Para estabilizar mais a molécula. E a gente tem isso aqui, ó. Tautomerização. Tautômero ceto, ceto que vem de cetona e enol que vem de álcool. Não se preocupa com tautômero, ele tem um nome engraçado. Eu acho a palavra tautômero e tautomerização muito engraçado. Mas é o tema que vocês vão ver da próxima aula. Então, não precisa se preocupar com isso agora. Mas, olha, observem, o resultado aqui, a gente protonou o quê? A gente protonou oxigênio nesse caso? Não, porque aqui a gente não desfez a dupla ligação, ela refaz aqui, certo? O que a gente fez aqui? A gente adicionou um hidrogênio, um hidrogênio no carbono. Porque concorda que conforme, se eu abrir a dupla ligação aqui, essa vai ficar a carga negativa do oxigênio, ela vai voltar. Na hora que ela voltar, esses elétrons vão ter que ir para algum lugar. Então, eles voltam para o carbono que estava aqui, o carbono alfa. E aí, se ele tem par de elétrons livres, ele vai fazer uma ligação. Você o quê? Protona ele. Pronto, você equilibrou e fez isso daqui, ó. Ou, ao mesmo tempo, você tem também a formação em que você passa essa dupla ligação, essa carga de dupla ligação para o outro lado, você teve a ressonância, e o ataque vai ser, o nucleofílico vai ser no carbono beta também, só que, ó, a gente protonou quem aqui, ó? Como a dupla ligação estabilizou essa carga, não ficou os elétrons livres no carbono alfa, a gente teve a protonação do oxigênio. Então, esses são os dois. Lembra, presta atenção nessa seta, que quando a gente tem seta de equilíbrio maior para um lado do que para o outro, significa favorecimento. Então, ela está no equilíbrio, só que a constante dela mostra que é mais fácil ela formar o produto desse jeito aqui, nesse exemplo. É mais fácil ela formar o produto do que o reagente. Se ela tiver, como ela está aqui ao contrário, ó, é mais favorável que o quê? Que ela forme reagente do que produto. Tudo bem? Então, a gente tem essas duas formas. O que é importante lembrar aqui? Que os nucleófilos que formam produtos de adição instáveis, o que são produtos de adição instáveis? São produtos em que a gente vê cargas, por exemplo, aqui, ó, cargas não equilibradas, né? Então, são produtos estáveis que a gente lembra da reatividade. Então, se os produtos formados por essa adição, né, através dos nucleófilos, forem instáveis, eles vão formar produtos de adição conjugada. Então, vai formar esse produto aqui, né? Vai ter um e outro, certo? Vai ter favorecimento de um, ou seja, vai formar mais um do que o outro, mas vai ter os dois presentes. E aí, a gente tendo essa adição conjugada, essa reação não é reversível. Ah, mas aqui, Thaís, mostra. Isso daqui é para mostrar, gente, que essa parte a gente tem dois produtos formados, certo? Mas essa reação daqui para cá, ó, ela não é reversível. Ó a seta que está aqui. Então, para formar o ataque, depois que tem esse ataque aqui, ela não é mais reversível. Se a gente tem nucleófilos que formam produtos de adição estáveis, esses produtos de adição, esses produtos vão ser produtos de adição direta ou conjugada. Então, a gente vai ter os dois casos. Então, a gente tem que lembrar assim, os estáveis não são reversíveis e o outro forma os dois, certo? E o que a gente tem que lembrar de importante também para esse conceito? Que o impedimento estérico vai contar na hora de você escolher o sítio nucleofílico. Então, você vai, por exemplo, um reagente de Grignard, né? A gente tem lá um reagente de Grignard aqui, NGBr. O que é o reagente de Grignard? Lembrem, a gente vai adicionar essa cadeia de carbonos à carbonila que a gente tem de exemplo. Eu vou colocar um aldeído aqui. Certo? Então, vai ter uma reação em que isso daqui vai atacar aqui e a gente vai ter a adição disso, certo? O que vai acontecer? Se eu tiver mais, né, se eu tiver um carbono alfa-beta insaturado aqui, ó, e ele tiver, por exemplo, alguma outra ligação com esse carbono aqui, vamos supor, um oxigênio, ele fecha um ciclo aqui, alguma coisinha, lembrem que se tiver mais moléculas aqui, ele vai atrapalhar o ataque nucleofílico nessa carbonila.
Então, vai favorecer por onde? Vai favorecer que o ataque seja no carbono beta, certo? Ou no carbono alfa. Então, tem que lembrar sempre do impedimento estérico nas reações. Se tiver moléculas muito volumosas, o espaço onde você vai fazer o ataque, onde você vai promover a reação, esse volume da molécula está atrapalhando, essa reação provavelmente não vai acontecer ali. Então, para os aldeídos e acetonas alfa-beta insaturados, como você tem duas possibilidades de ataque, né? Você tem um ataque desse lado e um na carbonila, você tem que ver, qual que tá melhor para atacar, qual que tá mais fácil. Tem muita coisa aqui do lado desse, então vai ser esse. Tem alguma coisa aqui atrapalhando, então vai ser esse. Então, lembrem sempre desses detalhes, certo? E por hoje é só isso mesmo. É pouquinha coisa, como eu falei, só para finalizar. Parece um tema estranho, mas não é, certo? De prova, ela não cobrou muito esse conteúdo pra gente quando eu fiz ao C. Mas vejam qual a orientação que ela está dando para vocês na sala de aula, tudo bem? Estudem mesmo assim. Lembrem dos nossos enantiômeros, certo? Né? Não são imagens, são imagens especulares, mas não sobreponíveis, ó. É o espelho um do outro, certo? Ó, virar assim, acho que dá para ver legal. É o espelho um do outro, mas você não consegue colocar em cima um do outro, ó. Nunca casa os átomos. Então, feito isso, esse é o resuminho da aula 6 para vocês. Eu espero que tenha ajudado. Me mandem dúvidas, por favor, se tiverem. O conteúdo, a partir da prova 2 fica mais complicado, porque ela não vai só passar conteúdo da aula 2, ela vai envolver um pouquinho do conteúdo das substâncias carbonaladas da classe 1, né? Então, fiquem atentos a esse detalhe, me chamem se precisar. Durante a semana, eu geralmente não respondo muito até as 4, porque eu estou no estágio, e como é laboratório, é meio complicado ficar mexendo no celular, né? Mas depois eu posso responder para vocês à vontade, viu? Na faculdade também, se verem que eu estou, né, disponível em algum momento, podem me chamar que eu estou à mercê de vocês, tá? Mas se tiverem mais alguma dúvida ou quiserem mais alguma coisinha que eu ajude, grave ou faça qualquer coisa para tirar dúvida, podem ficar tranquilos. E antes da prova, na hora que ela passar, liberar a lista 2 para vocês, me avisem, porque aí eu pego a resolução e gravo um vídeo com a resolução dos exercícios também, porque me falaram que isso ajudou muito para a prova e eu fico feliz, certo? Então, gente, é isso por hoje. Um beijão para vocês.